Estamos de volta com você hoje. Nosso tema é muito tremendo. Deus cumpre as suas promessas. Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele tem falado para você e para mim. Eu gostaria de começar com um versículo que está no Antigo Testamento, Josué, capítulo 21, e é o versículo 45. Mas eu quero ler antes, para você entender um pouco sobre este versículo especificamente. Então vamos achar um pouco os dois que vêm antes, que é o 43, que diz assim para você. Josué, capítulo 21, versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que ele jurou dar a seus pais, e a possuíram, e eles habitaram naquelas terras que Deus havia prometido, havia falado. 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas suas mãos. E agora está o versículo que eu quero compartilhar com você, que faz parte dessa ministração, que eu diria ser o versículo base, que está aqui no versículo 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que Deus falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Olha que versículo tremendo. Nenhuma boa palavra deixou de ser cumprida. Palavras que o Senhor havia falado. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que foram ditas pelo Senhor. Todas elas se cumpriram. Isso fala algo muito forte do caráter de Deus. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Ele não falha. Falha é algo humano. Nós falhamos. Nós falamos que vamos estar em certo lugar e não chegamos lá. Nós dizemos que vamos ter um compromisso com uma pessoa até a morte, que ela nos separa, e aí falhamos no compromisso, na fidelidade, na verdade. Há uma quebra de confiança e fidelidade, porque nós falhamos. Nós deixamos de cumprir palavras ditas, quem sabe no altar de uma igreja, palavras ditas diante de Deus, diante do homem, mas Deus não falha. Por isso, todas as suas boas promessas, todas as suas boas palavras, porque promessa de Deus não é coisa ruim. Quando estamos falando das boas promessas, Deus não tem promessa de maldição sobre a tua vida, de ruína, não. De todas as boas palavras, porque as promessas de Deus são para a tua edificação, são para a tua salvação, são para a tua restituição, são para o teu levantar e não o teu cair. Você está entendendo hoje? Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando contigo, que as promessas que Ele tem para você são de cura, de libertação, de restauração, de restituição, de coisas boas que Ele tem. Porque Ele fala, nenhuma de todas as suas boas palavras deixou de ser cumprida. Tudo, está aqui, olha, tudo se cumpriu. E é nesta base, com esse versículo, que nós vamos dar início a esta ministração. Eu convido você agora a abrir na nossa outro texto base também, que nós vamos nos basear, voltando um pouco aqui na tua Bíblia, para Gênesis, capítulo 18. Olha que tremendo o que diz a palavra do Senhor para um homem como você e eu, que tinha esperança, que tinha medo, que tinha família, que tinha contas para pagar, que tinha esperança, que tinha uma visão, que tinha, sabe, sonhos e projetos, que tinha expectativas, inseguranças, mas ele tinha fé. O nome dele é Abraão. E Deus fala para Abraão, no capítulo 15,
eu vou olhar um pouquinho para trás antes de entrar nessa passagem do capítulo 18, que eu já te convido a abrir nessa passagem. Deus fala aqui no capítulo 15 que ele daria a Abraão um filho. Ele prometeu, promessa de Deus. Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão não tinha um filho. Era a coisa que ele mais queria. Ele e Sara queriam ter filhos, mas não poderiam, não tinham condições. E aqui, nessa altura aqui, né, claro, a Sara não estava muito novinha mais. Mas, interessante que quando Deus promete, é algo muito interessante. Nós estamos vendo essa promessa no capítulo 15. Agora eu te convido para o versículo 18. Mas antes de nós entrarmos no versículo 18, eu quero dizer algo para você. O tempo não limita a promessa que Deus te fez. Nós temos um problema com o tempo. Nós somos movidos pelo tempo, pelo dia, pelas 24 horas que ele tem, e movidos pela semana, pelos 7 dias que tem nessa semana, e pelos meses, por uns que tem 28, outros tem 30, outros tem 31. A gente é muito movido com questão de data, de tempo, de calendário. Mas eu quero dizer algo para você hoje. Deus fala ao teu coração hoje que o tempo não limita o cumprir das promessas de Deus na sua vida e na minha. Isso é tão bom saber, porque tem pessoas que estão me assistindo agora que estão desanimando, porque o tempo está passando, o cabelo ficando grisalho, e os filhos já estão crescendo, e a situação parece que já morreu, e não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, Deus está falando a palavra ao teu coração, que o tempo não limita o desenvolver ou cumprir das promessas divinas. O tempo não limita o cumprir das promessas. E essa tem sido a nossa preocupação, o nosso medo, o nosso temor. Nós limitamos Deus. Amém? Mas quero dizer algo para você também, que as promessas de Deus transcendem o tempo. É incrível. As promessas de Deus transcendem o tempo. Deus havia prometido a salvação em Jesus. Muito tempo se passou. Mas em Gálatas, no capítulo 4, diz assim: na plenitude dos tempos veio Jesus. Quando o tempo estava maduro, pleno, no momento certo, Jesus nasce. Mas foi prometido muito tempo. E as pessoas estavam aguardando. Deus cumpriu. Jesus veio e cumpriu o seu plano de salvação, para que todo aquele que crê no nome dele seja salvo. Então Deus é coerente, ele fala e ele cumpre. O problema não é Deus, o problema somos nós. Nós determinamos e atrelamos o fator tempo e nos preocupamos com ele. Mas hoje quero dizer para você que as promessas de Deus transcendem o tempo. E as promessas de Deus também, esse pensamento aqui, que o tempo não limita o cumprir das promessas divinas. Nessa história aqui em Gênesis 18, já havia um tempo, já muitos anos. Se a gente for ver aqui pela cronologia do tempo, podemos dizer que aqui já tinha passado quase 24 anos da data que Deus falou para Abraão que ele seria pai. Pensa agora na questão tempo. Não é 24 horas, não é 24 dias, não é 24 meses, não é 24 semanas, é 24 anos. E ele estava ali esperando. A Bíblia fala no Novo Testamento, em Hebreus, e refere a este homem aqui, como você e eu, chamado Abraão, como pai da fé. E aqui, num dia, porque as promessas de Deus, elas são tremendas. E elas agem, eu creio, desta maneira. De que Deus prometeu. E você vai vivendo a tua vida normalmente. Você não para a tua vida, estagna tudo e fala: agora eu não vou sair de casa, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada, porque agora tem que ficar esperando. Enquanto você está esperando, você vai cumprindo os planos de Deus na sua vida. Enquanto você está esperando no cumprir das promessas, a vida não para. E nem você. Aqui, Abraão não parou. Ele estava esperando o cumprir da promessa.
Mas ele estava continuando servindo Deus, indo para a casa do Senhor, criando lá os seus gados, cuidando dos seus afazeres, com a sua esposa Sara, fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então hoje, pensa nesse pensamento, porque é uma tendência nossa, de que quando não é cumprido aquilo que Deus falou e a gente está na expectativa, a gente quer se colocar naquele estado estacionado. Não, agora eu vou ficar aqui esperando e não está cumprindo, eu estou ficando ansiosa. Pare de ficar parado. Continue nos teus afazeres normais. Continue servindo Deus, continue no ministério, continue trabalhando, dê continuidade à tua vida. Porque aqui ele estava dando continuidade à vida dele. Num belo dia, enquanto ele estava ali, a Bíblia fala nos manres, nos carvalhais de Manre, olha só. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ele estava na sua casa, assentado na porta da sua tenda, da sua moradia, num momento muito quente do dia. E aí vem o próprio Deus. Esse anjo aqui é um anjo enviado por Deus, mas era a presença de Deus. E ele chega para a casa deste homem para dizer, que aqui eu vou resumir um pouco a história, porque aqui ele fala assim, olha, quando chega, né, ele falou assim para a sua esposa Sara: Sara, depressa, amassa aí depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. E aí também ele pegou um gado, tomou um novilho, falou lá para o seu criado: prepara esse bicho aqui, esse novilho. E ele tomou também coalhada, leite. Então ele fez um banquete, comida. E aí perguntou Sara, sua mulher. Então lhe perguntaram: Sara, onde está Sara, tua mulher? Ué, a minha esposa está aí na tenda também. Isso aqui foi no dia normal da vida dele. Ele não estava ali parado esperando no templo ou em outro lugar. Ele estava ali na sua casa, dando continuidade à sua vida. O Espírito Santo está falando isso através da minha boca para você, porque tem pessoas que me assistem que pararam de ir para a casa do Senhor. Pararam de viver a sua vida. Estão ansiosas. Estão até com uma úlcera nervosa no estômago. Unha, nem tem mais, tanto comer já. Estressados, ansiosos. Por quê? Porque Deus prometeu, então agora eu estou aqui, ansiosa, esperando. Para de ficar ansioso. Para de ficar comendo unha. Para de ficar remoendo. Para de ficar se estressando. Confia, porque a promessa vai se cumprir. Agora não se preocupe com o tempo. Isso já passou 24 anos, hein? E aí, num belo dia, chega Deus. Cadê tua esposa? Ela está lá. E aí, Deus fala o seguinte: certamente voltarei a ti daqui 1 ano. E Sara, a tua querida esposa, dará luz a um filho. Sara o estava escutando, coisa de mulher, né? A gente é muito curiosa. Chega alguém, talvez, aquela visita chegou para Abraão. E Sara estava ali e disse: vou escutar o que esse cidadão está falando com meu marido. E ela estava quietinha atrás da porta lá, ouvindo o que esse cidadão, que veio do nada, apareceu ali na residência deles, num dia quente. Porque é assim que Deus cumpre a sua promessa. No momento que você menos espera, Deus virá. No momento que você diz: não é hoje, não tem como. Sabe, vou dizer algo para você, parar um parênteses aqui. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu creio, eu sou pentecostal. Pentecostal que fala em línguas. Línguas que o meu pai entende, né? As línguas do pai. Fogo do Espírito Santo. E o dia que ele me batizou, foi o dia que eu disse na minha mente: hoje eu não vou ser batizada. Estava num culto, um culto de avivamento, cheio de jovens, e falei comigo: eu estou rouca, estou sem voz, não consigo nem falar, hoje Deus não vai me batizar. Foi naquele dia que Deus me batizou com o Espírito Santo. Quando eu achava que não tinha condições, rouca, sem falar, garganta doendo. Então, quando eu menos esperava, Deus agiu. Então, quando Abraão menos esperava, Deus falou: eu vou voltar 1 ano.
E quando eu voltar, vai ter um bebê nessa casa. Ah, vai ter barulho de criancinha chorando. Aí Sara falou o quê? Bem, se é bebê, comigo, porque eu sou esposa de Abraão. E ela riu. Mas Deus é todo poderoso. Era Deus que estava ali, em forma de um homem. E ele falou, por que a tua esposa está rindo? Ele sabia que ela estava lá. E aí ela foi confrontada. Não, imagina, não estou rindo não. Mas vamos encurtar essa história e dizer que a promessa que Deus fez se cumpriu 25 anos depois. Nasceu o bebê. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa palavra está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis. Por que essa palavra está sendo dita aqui agora? Porque esta mulher, caso você não saiba, tinha seus 90 e poucos anos de idade. Passou da idade de ter bebê. É que nem a tua tataravó está grávida. A tua bisavó. Geralmente mulheres com essa idade já são bisavós e algumas já são tataravós. Aí chega a notícia para a família, nossa tataravó está grávida. É uma coisa quase que absurda. E aqui nós estamos dizendo então que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Hoje Deus tem prometido algo para você. Ele vai cumprir. Eu tenho promessas de Deus na minha vida. Agora eu vou dizer algo para você. Essas promessas são individuais. Deus fala. Mas a promessa que eu estou falando aqui são as promessas que são as mais seguras. São essas que estão na palavra de Deus. Na Bíblia para você. Essa você pode confiar. Não estou falando que você não pode confiar na palavra que um profeta foi usado por Deus para te dar. Você pode. Mas essa daqui, sem sombra de dúvida. Por isso você pode confiar nessa palavra de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Se eu fosse você, eu anotaria esse versículo. Anota aí. Pega uma canetinha, pega um papelzinho e anota Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós colocamos impossibilidade. Ah, mas é idade, é tempo, não dá, morreu, acabou. Mas para Deus não tem isso. Quando Deus fala, Ele cumpre. Todas as suas boas palavras Ele cumpriu. Daquelas que Ele falou à casa de Israel. Nenhuma deixou de ser cumprida. Isso aí mostra para você quão sério Deus leva a sério as palavras que Ele fala. A sério para cumprir o que Ele diz. Amém? Então descanse no Senhor hoje. Deus vai cumprir todas as suas boas promessas na sua vida. Tem muito mais aqui, nós vamos conversar com você sobre isso, mas eu vou agora para um pequeno intervalo, tá bom? Se você for sábio, você já vai estar anotando esses versículos. Josué capítulo 1, Josué 21, 45, Lucas 1, 37 e a passagem que nós estamos falando hoje, que está em Gênesis 18. Eu vou destacar antes do nosso intervalo, bem rapidinho, um versículo muito tremendo, que é o versículo 14. Que o anjo fala assim, acaso para o Senhor existe coisa demasiadamente difícil? Porque aqui Sara tinha rido. Riu Sara. Será que é verdade que eu vou dar luz sendo velha? Aí Deus dá uma boa resposta para Sara. E diz, Sara, haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Tem coisa que você pode achar que é impossível hoje, minha irmã. Você está falando, mas essa restauração é impossível. Esse filho sair das drogas é impossível. Essa situação que está se perdurando é impossível. Mas Deus fala para você. É o Espírito de Deus que está no comando deste programa. A palavra é dele. Não olha para mim falando, a pastora Raquel falou, não. É a palavra do Senhor sendo liberada no mundo espiritual e também no mundo físico, para você ouvir, para você entender. Haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Para Deus não existe isso.
Então, esse que te deu a promessa, mesmo que esteja tudo complicado, morto, difícil, sem saída, Deus tem solução e saída. Deus vai cumprir, irá cumprir aquilo que Ele falou para você. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu. Está em Hebreus, capítulo 1, se eu não me engano, o 10, versículo 23. Ele tem toda a intenção de cumprir. Amém? Nós vamos dar uma paradinha agora e vamos para o nosso intervalo, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto, sabe com quem? Com você aí que está ligado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Daqui a pouco mais nós voltamos com você.